Bom, graças a Deus nós estamos aqui para mais uma aula de homilética, ciência e arte da pregação. É chamado de ciência porque ela obedece a alguns princípios rígidos. É ciência porque você vai pregar a palavra seguindo uma lógica, a lógica do texto e a lógica do entendimento das pessoas. Tem que ter um começo, tem que ter uma argumentação e uma conclusão. Por isso que é ciência. Se não tiver esse método científico, essa forma de você transmitir a mensagem, aí fica difícil as pessoas entenderem, se elas não sabem do que você está falando. Onde foi que você pensou isso que você está falando? Qual é a forma como que você está transmitindo a sua mensagem? Onde você quer chegar com isso? Você não vai conseguir nenhum sucesso com a pregação. E a pregação fica infrutífera. Infelizmente a gente vê que tem muita gente que quer ser pregador ou pregadora, mas não tem esse preparo que a homilética oferece. E o sucesso da mensagem fica comprometido. O que é que ele pregou? Sobre o quê? Leu aonde? O que ele queria dizer com isso? Ih, se perdeu no meio do caminho. Rapaz, teve uma hora que eu estava acompanhando ele, mas agora está sozinho. E esse insucesso da pregação é um infortúnio para a igreja. É um infortúnio, porque você imagina, você sai de casa, sai com a sua família, esposa, filhos, né? Namorado, namorada, você sai de casa, você vai até a igreja, e tudo ali tem uma lógica. A música tem uma lógica, departamentos tem uma lógica, a liturgia do culto tem uma lógica. Chega na hora da pregação, tem que ter uma lógica também. Aí o pregador se perde, a pregadora se perde, e você volta para casa frustrado, angustiado, continua triste, continua desorientado. O que a homilética faz então? Ela vai ajudar o pregador e a pregadora a centrar-se na mensagem. Essa é a lógica, é o papel científico da homilética. Ela é a ciência, mas ela também é a arte da pregação, porque você não é um robô e o auditório também não é um robô. Você tem emoções, você tem sentimentos, você interage com as pessoas, você ri, você chora, você se irrita, você se emociona. E isso aí é feito de uma maneira artística também. Artística por causa que quanto mais beleza você transmitir na sua mensagem, muito mais eficaz fica o que você está falando. Houve um autor que eu li ele, assim, eu peguei ele como livro de cabeceira, que não era um pregador, ele era um filósofo, o Mário Ferreira dos Santos. E ele deu um curso inteirinho sobre oratória e retórica. E eu tenho que admitir que 2 livros eu li que não são evangélicos e que me ajudaram um pouco, ou até muito, na questão da pregação. Esse do Mário Ferreira dos Santos, curso de oratória e retórica, e o outro do Polito. O Polito também, que é uma referência no mundo da oratória, ele me ajudou bastante, eu fiz as leituras dele. E o Mário Ferreira dos Santos, ele fala que a mensagem, né, que você vai transmitir ao auditório, ela tem que estar tomada de beleza. E para você ter algo que seja belo, tem que ser trabalhado artisticamente. Trabalhar artisticamente, você tem que balancear aquilo que você está falando. Tem que colocar ritmo. Como assim colocar ritmo? Você não é um cronista de futebol. Amados irmãos, nós estamos aqui nessa noite para podermos aprender a palavra de Deus. Eu convido vocês a abrirem a sua palavra aí, a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1. E no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Você não é um cronista, as pessoas não vão acompanhar a pregação que você está transmitindo se ela estiver nesse ritmo. Está muito acelerado, muito acelerado. E também não é uma espécie de monólogo que você fala com você mesmo, sabe? Amados irmãos, abram a sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo 1, versículo 1. Tem que ter ritmo. Ritmo. Quais são os ritmos que a gente conhece? Primeiro, tem o ritmo de conversação. Ritmo de conversação é esse que eu estou tendo com vocês aqui. Depois tem um ritmo de debate. Ritmo de debate é um pouco mais acelerado e a voz é um pouquinho mais alta, mais enfática. Estamos debatendo, eu estou comprovando para vocês aqui.
Tem o ritmo que é o ritmo de discussão. E esse ritmo de discussão é quando você está dando uma espécie de bronca, sabe? Chamando a atenção. Vocês não leem a palavra de Deus? Vocês não entendem o que está sendo dito? Você está discutindo com as pessoas. E tem um ritmo de violência, que é quando você agride o auditório. Você o xinga. Você o provoca de uma maneira desagradável e desnecessária. Então você pode anotar aí: conversação, debate, discussão e agressão. O que a gente aprende com a homilética? A agressão você não pode utilizar. Por mais que você esteja tomado de razão com o texto, você nunca pode agredir o auditório. O auditório não está ali para ser agredido, mesmo porque o auditório veio voluntariamente para a igreja. Você não colocou uma arma na cabeça dele e trouxe ele para ouvir. Ele veio voluntariamente. Por isso, a homilética ensina: nunca agrida o seu auditório. Se você chega naquele ponto em que você está discutindo com eles, discutindo é como diz o livro de Atos. Paulo disputava com os judeus que Jesus era o Cristo. A disputa é essa forma de você argumentar. Você está discutindo. Vai chegar ao ponto de agredir. Vou agredir o irmão Valdir. Da onde eu estou aqui, com um microfone na mão, eu miro onde está o irmão Valdir e começo então a soltar frases que vão tornar esse irmão humilhado, sabe? Com vontade de sair correndo do culto, de desaparecer, abrir um buraco e sumir. A homilética fala: nunca faça isso. O auditório não é seu, a Bíblia não é sua, o púlpito não é seu, a igreja não é sua. E o povo não está ali para ser agredido por você. A homilética é enfática nisso. Vai balancear o seu sermão? Balanceia ele com beleza. Saiba trabalhar a introdução, saiba trabalhar os argumentos e saiba trabalhar a conclusão. É uma execução. Saiba que você tem de 40 a 50 minutos para poder trabalhar. O povo não tem culpa se você não preparou o seu sermão nesse período de 50 minutos. Deus quer falar, meus irmãos. Então, eu só peço mais 5 minutinhos. E de 5 em 5 minutinhos, sua pregação vira 1h30. Acabou com a gente. Acaba com qualquer um. Esse é desagradável mesmo. A não ser que eu esteja preparado para ir no seu auditório, sabendo que você vai ter ali 2 horas para falar, aí é diferente. Eu sei que eu saí de casa para ouvir 2 horas de sermão. Um simpósio, um fórum, um painel, um congresso específico. Eu já saí de casa predisposto a ouvir 1h30 de sermão. Não é o caso dos cultos. Os cultos é de 40 a 50 minutos e olha que está bom demais. Porque tem pregador que ele realmente acha que que o povo é preguiçoso e o povo não quer ouvir a palavra de Deus. O povo não é preguiçoso. Simplesmente a gente está dentro de um ambiente de culto de 2 horas com uma pregação aí de 40 a 50 minutos. Tudo isso aí faz parte do repertório da beleza, tá bem? Beleza, começo, meio e fim. É o tempo que eu tenho para falar e a maneira que eu vou falar. Eu começo o sermão num ritmo, termino o sermão no outro ritmo e nunca agrido o auditório. O auditório não tem que sair com ódio do pregador e da pregadora. Não tem que sair com ódio, com raiva. Nunca mais eu volto aqui para ouvir esse pregador. É que não querem ouvir a sã doutrina, que o pessoal tem esse negócio de falar da sã doutrina. Tem gente que realmente não quer ouvir a sã doutrina e por isso ele não vem no culto. Você entendeu? Não quer ouvir, então ele não vem ao culto, porque ele não quer ouvir a sã doutrina. Ele veio, você pode até debater com eles, você pode até disputar, mas agredir, nunca. Aonde está a palavra de Jesus que fala: te bateram na face direita, o que você faz? Oferece a outra, né? Estão querendo contender com você, não consintas que contendam com você, vai com a pessoa pelo caminho que ela tem que ir. Então essas são as dicas aí. Especificamente eu estou retomando aquilo que eu já falei para vocês nas aulas anteriores, porque o tema da nossa aula hoje é tipos de sermões. Tipo de sermão. Para começar, vocês viram na aula passada que nós tivemos aqui uma aula de português, né, que foi bem engraçada, né? Não sei como que consegue uma aula de português ficar engraçada daquele jeito. Não é para ser, mas a gente se corrige. E você tem o livro sagrado, a Bíblia. A Bíblia, escrita em bom português, ela vai oferecer para você o esboço do seu sermão. Agora, existem tipos diferentes de você pregar o sermão com base na Bíblia. O primeiro tipo é chamado sermão temático. Da onde que sai a mensagem?
A mensagem sai do tema. Existem sermões que são chamados sermões textuais. De onde sai a mensagem? Do texto. E existem sermões que são chamados de expositivos. Da onde sai a mensagem? Da exposição linha a linha, sabe? Palavra a palavra. Qual que é o sermão mais utilizado nos círculos cristãos e especificamente aqui nas Assembleias de Deus? O mais utilizado é o temático. De vez em quando você tem um bom pregador que ele trabalha mensagem textual. E uma raridade você ter um pregador que trabalha com mensagem expositiva. E a gente vai explicar aqui ponto por ponto. Sermão temático. Ele começa com um tema. Então você não começa com a Bíblia. Aí já é o ponto negativo que eu aponto para vocês. É um ponto negativo para o sermão temático. Eu quero falar sobre amor. Quero falar sobre amor. Eu já falei isso aqui nas aulas anteriores. Eu já tenho um tema. O tema é amor. Eu já tenho. O tema é amor. Vou falar sobre amor. Agora, o que faço eu? Vou procurar textos que apoiem o tema. Olha onde vem os textos aqui. Os textos estão abaixo do tema. Esse é o defeito do sermão temático. Os textos eles servem apenas como apoio. Porque eu quero provar a minha doutrina sobre o amor. E eu posso manipular o tema para o lado que eu for. Ou seja, eu encontro lá um texto que fala a favor daquilo que eu quero provar. Eu uso esse texto. Eu encontro outro texto que fala contra, eu não uso esse texto. Eu só vou utilizar as passagens que favorecem a minha interpretação. Esse aí é a crítica que a gente tem que fazer para o sermão temático. Ele depende muito do que é que o pregador pode estar querendo falar. E ele pode ser utilizado, então, para manipular a palavra de Deus. Paulo nos ensina que nós não podemos manipular a palavra de Deus. Nós temos que manejar bem a palavra de Deus. Manejar é uma coisa, manipular é outra. E o que o pessoal faz com sermões temáticos? Manipulam. Vou pegar um outro tema aqui, dinheiro. Olha que tema legal. Bom. Existem dois temas que Jesus falava frequentemente: dinheiro e inferno. É os que Jesus mais falava: dinheiro e inferno, dinheiro e inferno. Tudo quanto é pregação de Jesus, ou ele falava de dinheiro, que é o uso do dinheiro, os ricos, os pobres, a avareza, aquele negócio, ou ele falava do inferno, da perdição, etc. e tal. Você pega o tema dinheiro. Dependendo do texto que você pegar aqui para falar sobre dinheiro, você torce o texto e você força as pessoas a fazerem o que você quer. Olha o perigo da pregação temática. E eu tenho que falar do perigo, porque é o mais utilizado no nosso meio. Não exige muito preparo. Você não precisa ter muito preparo para as pregações temáticas, tá bem? Você pode fugir da Bíblia o tanto que você quiser e você pode usar muita ilustração. Mas eu gosto de usar umas ilustrações no meu texto, algumas comparações. E aí, o que é que eu faço? O Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele foi um homem que ele tinha um auditório de 4.000 pessoas que iam para ouvir o Spurgeon, entendeu? Não é que elas iam ao culto, elas iam para ouvir o Spurgeon, porque ele era chamado o príncipe dos pregadores. Também diz a história que ele leu o livro dos Salmos 100 vezes de joelho. Então ele leu os 150 salmos de joelho e orando. Ele diz isso nas suas biografias. Era um homem que ele conhecia a Bíblia no original, no grego e no hebraico, e ele fazia questão de estudar o texto grego antes de ele pregar para a turma lá na Inglaterra. Ele tinha a igreja dele era chamada de Grande Tabernáculo. E o Spurgeon ele fala o seguinte: você vai pregar? Você quer usar ilustrações? O que são as ilustrações? As ilustrações, elas servem como janelas em um prédio. É o que ele fala. Então, janelas em um prédio. Você não pode ter muitas janelas no prédio por causa que você enfraquece a estrutura do prédio. Você enfraquece. E você não pode abrir todas as janelas de uma vez.
É lógico que ele está falando daqueles prédios lá do século XIX. Não está falando dos arranha-céu com a tecnologia que a gente tem hoje. Mas vamos lá, vamos observar. Você tem que usar as ilustrações de uma maneira balanceada. Você não pode ficar falando em um monte de ilustração, e comparação, e metáfora, e exemplo, e história, e parábola que você ouviu. Porque a sua pregação fica fantasiosa, vira uma verdadeira fantasia. Fica até hilário. Vai colocar uma ilustração na sua pregação? Uma ilustração. 2 no máximo. Não encharca ela, porque senão você vai começar a abrir um monte de janela no seu prédio. Esse é o problema da pregação temática. Primeiro, isso vem do tema para os textos. Você pode manipular os textos a favor e contra do jeito que você quiser. Você escolhe o que você vai pregar. Marca bem isso. Você escolhe o que você vai pregar. E você pode fugir o tempo todo dos textos e usar bastante recurso fora. É bom para um congresso, é bom para um fórum, é bom para um fórum temático, por exemplo. Mas eu estou falando da pregação. Nosso assunto aqui é pregação. Mas será que não tem nenhum ponto positivo? Tem os pontos positivos. Pregação temática, ela é positiva por causa que você tem economia de tempo. Tá, ó. Não precisa de muito tempo para você pregar uma mensagem temática. Prega uma mensagem temática em 15 minutos, tranquilo. Com começo, meio e fim. Com ilustração, apelo e para aquelas ocasiões do tipo culto nas casas, né? Culto relâmpago, com as crianças você usa bastante pregação temática, encontro de jovens, encontro com adolescentes, esses pequenos encontros, sabe, que são de curta duração, muito bom você usar uma mensagem temática. Mas eu suponho que você seja um líder ou um pregador. Estamos falando para pregadores e pregadoras que querem ser esmeros pregadores da palavra de Deus. Não dá para ser pregador temático a vida toda. Não dá. Você vai ser pregador temático a vida toda, você não vai ter um arcabouço teológico. Você não tem uma teologia. Porque a teologia ela vai vir desse tipo de sermão aqui, ó. Textual e expositivo. E o pessoal fica irritado quando a gente faz esse tipo de observação. Porque a grande maioria é mensagem temática. Colocam até o tema. E ainda fala com retórica assim: se eu fosse colocar um tema na minha mensagem, seria... Aí brincou com a minha inteligência, porque o tema já está lá. Não é que seria. Seja honesto então e fala: o tema da mensagem é este. Entendeu? A sabedoria de Salomão. Amados irmãos, nós pregaremos uma mensagem nesta noite sobre a família de Lázaro. Você deu o tema. Se eu fosse colocar, seria. Seria regra de português. Então não vai ser. É infinitivo. O seria nunca acontece. Vocês sabiam disso? Seria está no infinitivo. Está no infinito. Não vai acontecer. Então se eu fosse colocar, mas ele colocou. Então se ele colocou, o tema da mensagem é este. É a orientação que eu passo para vocês. Não é que não pode colocar um tema. Se a mensagem é temática, tem um tema. E se tem um tema, fique no tema. Agora, esse é o aspecto positivo. Você pode adequar ele tem um tempo que pode ser curto, não precisa ser muito longo. Agora ele tem um esquema interessante, tá? Outro ponto positivo. Você consegue dividir o tema em subtemas, tá? Você consegue manter um modelo de esboço, e no seu modelo de esboço você vai colocar lá ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Regra clássica para tanto da homilética quanto da oratória. Não adianta você trabalhar aqui, ó, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7. Por quê? Você só tem um auditório até aqui. São 3 pontos. É uma mensagem temática. Vai lá, vou falar sobre dinheiro. Então, de onde vem? De onde vem? Vem do trabalho ou vem do roubo? Certo? Acabou. Já matei. Como usar? No lazer ou em remédios? Vai lá. Quem
pode ter dinheiro. Aí você vai falar, você e eu. 3 pontos, aí eu, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dá para falar isso aqui em 15 minutos. Você prepara o seu esboço. Isso é bom na mensagem temática. Você prepara o seu esboço. No seu esboço você tem introdução, você tem argumento e você tem conclusão. Você prepara um tema para a introdução, você prepara 2 e 1 para a conclusão. Olha que legal. Olha que bom. E não é tão difícil assim. Começa pregando mensagens temáticas. Outra coisa boa é que você pode usar versículos isolados. Você pode usar versículos isolados, você não precisa ler o texto inteiro. Você chega lá e fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E fica só com esse versículo. E a partir daí você fala o que você quiser. O que é o sal, o que é a terra, o que é o vós, né? O que acontece. Você não precisa ler o texto inteiro. São os pontos positivos. Outra coisa boa do sermão temático é que você consegue memorizar ele com facilidade. Memorizar. Essa é uma geração capenga de memória, viu? Tá igual aqueles celulares antigos que não tinha memória, né? Geração ruim de memória. Uma das coisas que a gente aprende no curso clássico de oratória e retórica e de homilética, curso clássico, você precisa memorizar a mensagem. Nos novos cursos aí eu não sei como que o pessoal anda fazendo, mas nos novos cursos não se ensina muito a memorizar. Mas a mensagem precisa ser memorizada. Memorizada. A mensagem inteira tem que ser memorizada? Não, os tópicos, ó. É isso aqui que eu estou falando. Você tem que memorizar o tema, memorizar o texto e memorizar as divisões. Como que você faz? Ó, na ponta do dedo, ó. 1, 2, 3. Olha que fácil. 1, 2, 3. Você não sai disso. Tópico 1. Tópico 2. Tópico 3. Acabou. Você não tem mais dificuldade nenhuma. Você imagina que você tem 15 minutos, um tema, 3 pontos, 3 dedos. Você consegue memorizar isso facinho. Como que você vai fazer? Começa hoje, que é sábado. Aí você vai ter uma semana inteira para você memorizar esse negócio. Ah, mas é que eu sou ruim de memória. Não é que você é ruim de memória, você é ruim de disciplina. Se você se disciplinar, eu garanto que você vai memorizar. Ora, você não sabe onde você coloca o seu celular? Sei, porque eu sempre coloco no mesmo lugar. E o dia que você coloca fora do lugar? Aí você sai procurando que nem um doido. Então coloca o celular todo dia no mesmo lugar. E como que você sabe que está lá? É a memória. E a roupa que você usa? Eu já usei essa roupa ou não usei ainda? Como que você sabe? É a memória que vai te dizer, já usei ou não usei. Eu fechei a porta ou não fechei a porta? Quem te ajuda? É a memória, mas é pelo exercício. Então você vai lá, se exercita. Pega o seu sermãozinho. Você inventou que você vai ser pregador e o melhor pregador da sua igreja. Posso ouvir um amém? É pecado ser o melhor pregador da igreja? Não é pecado ser o melhor pregador da igreja. Não é pecado ser o melhor músico da igreja. Não é pecado ser o melhor professor da sua igreja. A diferença entre o melhor e o que não é melhor é aplicação, é dedicação. Essa é a diferença. Que o povo tenha prazer em saber que você vai pregar aquela noite. E ponto. Porque chegou a hora de você entregar a mensagem de Deus e você se preparou para isso. Se preparou estudando aqui no CETAD, se preparou na sua casa, se preparou em oração, se preparou em jejum, você se preparou para pregar a mensagem. Quer dizer que você não vai entregar nada enlatado e de improviso, você está preparado, essa é a diferença. Então se você está preparado, pegou lá seu sermãozinho, é um modelo que tem. Um modelinho, cria lá no computador mesmo. Olha, introdução. 1, 2, 3. Conclusão. Tema. Texto. Esse modelo de esboço, eu utilizei ele por aproximadamente uns 10 anos, direto. 10 anos, a minha Bíblia era assim. Eu pegava um papelzinho, estudava o texto e colocava desse jeito assim, ó. Tema, texto, introdução, 1, 2, 3 e conclusão. Depois eu só ia enxertando, só colocando. Depois que o esboço ficava pronto, deixava ele aqui, ó, na Bíblia aí. Toda hora
ia lá, olhava, 1, 2, 3. Daqui a pouco, um outro dia, pegava, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ficava lá, esperando a oportunidade, porque a gente, que não é o pastor da igreja, a gente tem que esperar a oportunidade, né? Até a luz acender. Quando a luz acendia, o irmão Rogério está com a oportunidade hoje. O irmão tem uma palavra? Está aqui, filhão. Está aqui. Agora o esboço estava lá? Não estava mais. O esboço já não estava mais. Só que a mensagem eu já tinha decorado ela. O ponto 1, ponto 2, ponto 3. E o que vai ser colocado pelo Espírito Santo no decorrer da mensagem é do Espírito Santo naquele momento e naquela hora. Essa aí é a arte da pregação junto com a ciência. E é o desejo de pregar. E o desejo de ser um bom pregador. Até que um dia eu estava participando de uma escola dominical com os jovens, né, e tinha 4 pregadores na igreja. Tinha 4, que eram os que a igreja mais gostava de ouvir. Mais gostava, e eu não fazia parte de nenhum dos 4. Não fazia parte de nenhum dos 4. Aí um dia deram uma oportunidade para mim. Pensa na oportunidade de ouro. Naquela que você fala, Jesus, obrigado. Sabe? É nessa daí. Mas eu não perdi a oportunidade de jeito nenhum. Eu fiz que nem jogador de futebol. Eu encaixei no peito e sentei pro gol, entendeu? O gol daquele jeito. Pela misericórdia e graça de Deus. Foi uma mensagem muito bela, sabe? Muito bela, muito cheia de graça de Deus. Foi aquele comentário da mensagem. E depois daquele dia eu comecei a ter mais oportunidades, até que um aluno da Dominical falou o seguinte, olha, tem 4 pregadores aqui na igreja que a gente gosta de ouvir. E você está ocupando o lugar de um deles. Né? Já me enchi de alegria, né? Não vou falar de orgulho para não ficar feio, né? Mas me enchi de alegria. Porque os 4 realmente eram bons. Eram bons pregadores que todo mundo gostava de ouvir aqueles irmãos. Todo mundo. E quando não era um daqueles 4 irmãos, o pessoal falava, ixi, né? E eu fiquei ali no step, né? Um bom tempo fiquei no step. Até hoje eu estou no step, né? Fico no step, sem crise, né? Então, querer ser bom na pregação é bom para você, é bom para a sua igreja e é bom para o ministério. Agora que isso não nos envaideça, porque o que estraga realmente é a vaidade. Vamos lá.